Queridos amigos, um bom dia. Hoje, nesta quinta-feira da sexta semana do Tempo Comum, a liturgia da palavra nos propõe novamente um trecho da carta de São Tiago. De modo concreto, estamos no capítulo 2. E a leitura de hoje começa já com uma frase que quer nos ajudar a fazer um exame de consciência, a nos alertar sobre o perigo de cair na lógica da acepção de pessoas, ou seja, a de favorecer alguns e desfavorecer a outros. Ou podemos dizer de não tratar a todos por igual, mas de criar uma espécie de hierarquia de favoritismos, evidentemente segundo critérios que me beneficiam. São Tiago, inclusive, é muito específico, é muito concreto, dando um exemplo que deve nos fazer refletir. Ele fala o seguinte: pois bem, imaginai que na vossa reunião entre uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com a roupa bem surrada. E vós dedicais atenção ao que está bem vestido, e menosprezais, vai depois ele concluir, aquele que está mal vestido, ou tratar ao menos com certo desprezo. Caros amigos, todos nós estamos sujeitos a cair nesta tentação de julgar as pessoas pela aparência, de achar que aquele que está bem vestido, ou aquele que é rico, é poderoso, é uma pessoa que vai me trazer algum benefício. E aquele que é pobre, que é mal vestido, que está um pouco descuidado, não tem nada a me dar. E acabamos condicionando o modo como tratamos essas pessoas por esses critérios. E isso, para um fiel em Cristo Jesus, é algo inaceitável. Mas vamos lá, vamos procurar entender qual é a dinâmica e qual é a malícia dessa tendência. Porque todos nós experimentamos isso, é algo quase que espontâneo. A raiz de tudo isso, queridos irmãos, queridas irmãs, está no orgulho. O que eu quero dizer com isso? Se a gente vai lá no livro do Gênesis, no início da Bíblia, e vamos ler o relato de Adão e Eva, que com toda a sua linguagem cheia de simbolismos nos ensina coisas muito importantes sobre a natureza humana, fala que a razão da queda de Adão e Eva, a razão pela qual eles se afastaram de Deus foi a de querer ser como Deus, porque foi isso que o demônio propôs, quando disse a eles: olha, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vós sereis como deuses. E aqui está. Eu e você, todo ser humano, nasce com essa tendência de querer ser o centro do mundo, de querer que tudo gire ao nosso redor. E, portanto, quando eu estou diante de uma pessoa rica, ou que eu acho que é rica, ou que eu acho que é poderosa, instintivamente, mas com um instinto malicioso, que é esse instinto do pecado, do orgulho, eu penso que estar próximo dessa pessoa, conseguir o benefício dessa pessoa, vai fazer com que eu possa ser mais poderoso, que eu possa ser mais rico, que em definitiva eu possa estar mais próximo dessa tendência de querer ser o centro do mundo. Enquanto que é o contrário, quando eu vejo uma pessoa pobre, quando eu vejo uma pessoa que aparentemente não pode me trazer nada de bom, ou pelo menos que eu julgo com os olhos da carne como bom, eu acabo desprezando. E nós devemos lutar contra essa tendência. Aliás, se olhamos para o evangelho de hoje, vamos ver esta mesma realidade mostrada com um acontecimento concreto. Estamos ainda no capítulo 8 de São Marcos. E nos conta como um dia, Jesus, que estava reunido com os apóstolos, perto de Cesareia de Filipe, pergunta para os apóstolos: o que dizem as pessoas sobre mim? Qual é a opinião do povo sobre mim? E aí começa a dizer, olha, alguns dizem que é Elias, outros dizem que é algum dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo. É a mesma passagem que a gente vai encontrar, por exemplo, no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, que é quando Jesus, então, vai dizer que Simão, filho de Jonas,
né, que era irmão de André, aquele que foi, né, um pescador que Jesus chamou, agora se chamaria Pedro, né, que ele dizia, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas em seguida, Jesus começa a anunciar que vai sofrer, começa a anunciar o mistério da sua paixão, da cruz, o mistério, né, desse sofrimento. E aí o que Pedro faz? Começa a como que chamar a atenção de Jesus, dizer, não, onde já se viu isso? Nem pensar. E aí Jesus dá essa resposta tão dura a Pedro, afirmando, vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. E aqui nessa resposta dura de Jesus e na reação de Pedro ao escutar que Jesus deveria sofrer, nós vemos essa mesma lógica de que nos alertava São Tiago. Porque Pedro rejeitava o sofrimento em Jesus justamente pelo fato de que, reconhecendo Jesus como Messias, ele acabara de fazer, dizendo, tu és o Cristo. A palavra Cristo em grego se traduz em português como ungido, que em hebraico é Messias. Portanto, ao reconhecê-lo como Messias, está dizendo, olha, você é o Todo-Poderoso, você é aquele que pode tudo, onde já se viu sofrer. E no fundo, o que Pedro não aceitava era a possibilidade de estar próximo de alguém que não lhe faria participar de todo o poder, que não lhe faria ser engrandecido. Veem como no fundo é a mesma lógica de se mover pelo orgulho, de querer ser o centro, de querer ser mais poderoso, de querer sempre estar por em cima dos demais. E ele não conseguia entender essa lógica de Jesus, que é a lógica do amor verdadeiro, que é da entrega, que é do sacrifício, que é da humilhação. São Paulo vai falar na carta aos Filipenses de uma forma tão bela no capítulo 2. Cristo Jesus, apesar da sua condição divina, não se apegou à sua condição de Deus, mas ao contrário, se rebaixou a si mesmo, assumindo a condição de escravo e fez-se obediente até a morte e a morte de cruz. Então, essa é a verdadeira lógica. Não a lógica do poder, não a lógica da riqueza, que são, no fundo, aparências, não passam de ilusões, porque não são realidades que vão durar para sempre. Mas, ao contrário, tem data de validade. Ninguém pode levar para a próxima vida o dinheiro. Como o Papa Francisco costuma dizer, né, o véu mortuário não tem bolsos, porque você não vai levar dinheiro para a próxima vida. E o que conta é essa entrega, esse amor. Nesse sentido, queridos irmãos, queridas irmãs, o grande antídoto é a humildade. E o salmo de hoje, o Salmo 33, nos coloca justamente nessa perspectiva da humildade, com o refrão que é retirado do versículo 6 do Salmo 33, que diz o seguinte, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. A palavra infeliz aqui talvez não dê cabo do significado do original em hebraico. O original em hebraico, a palavra que em português nessa tradução está como infeliz é ani. E ani significa pobre, humilde, desvalido, ou seja, aquele que reconhece que não basta a si mesmo, aquele que sabe reconhecer que depende de outro, em definitiva, de Deus. E é esse o antídoto, queridos irmãos, queridas irmãs, contra o orgulho que nos leva a fazer distinção de pessoas, que nos leva a querer ser o centro do mundo. Saber que o centro é Deus e é Ele que vai me dar o que eu não tenho. Não adianta eu querer, né, manipular os demais, não adianta eu querer me impor. Mas o que eu devo é reconhecer que sou pobre. O que eu devo é reconhecer que preciso de Deus, e assim será Ele a me saciar, será Ele a me elevar, não sobre os demais, mas junto aos demais, todos como filhos de uma única família que tem a Deus por Pai. E que Ele abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.